Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Mais uma vez um prazer muito grande estar com você. Você é carinhosamente acolhido em meu coração. É prazeroso o momento nos passar juntos. E para você, eu espero que seja edificante. Hoje nós vamos falar sobre a ação personalizada de Deus transformando vidas. Interessante. Você vai ver como que Deus opera de uma forma bem individualizada em cada situação. Você vai ver também dentro das escrituras sagradas como que acontece é que tem pessoas que têm o conhecimento, vieram de um berço, de uma formação religiosa e, no entanto, não vão se salvar. E vai ver também pessoas que, embora não tinham esse conhecimento, mas vão se salvar. Interessante. Uns estão na igreja e vão se perder, outros não estão na igreja e vão se salvar. Não é interessante? Mas para você entender tudo isso, é preciso uma coisa: ficar até o fim do vídeo. E nós estaremos juntos, tá certo? Muito bom. Assim, por sinal, o meu agradecimento de coração para você que já é inscrito em nosso canal. Carinhosamente. E para você que não é inscrito, eis a grande oportunidade de se inscrever. Dê um like, um joinha, uma curtida, como alguns preferem dizer. E não esqueça, participe nos comentários, diz o que você está achando de nosso trabalho, dê sugestão em que podemos, qual o tema que você gostaria que nós falássemos, o que você acha que poderíamos fazer de melhor. E não esqueça que compartilhando você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas que também precisam dessas informações. Um prazer muito grande para a gente. Então, sim, não poderia esquecer, nós estamos criando um canal, um grupo do WhatsApp, tá certo? Uma rede social do WhatsApp com o nome Amigos do Pastor. E no final desse vídeo, na descrição, vamos colocar o link. E você pode dar uma entradinha lá e dar um toquezinho e entrar, participar conosco. Quem é inscrito nesse canal tem acesso ao Amigos do Pastor. Bom assim? E se você quer participar, então, e não é inscrito, aproveita para se inscrever. Vai ser gratificante. Agora, verifique a forma personalizada de Deus na transformação, na salvação, na conversão da pessoa. Conversão é uma mudança de direção, é uma mudança de sentido. Você está indo em um sentido e você vai fazer uma conversão, você vai voltar, vai fazer um ângulo de 360 graus, ó, voltar. É voltar mesmo, é todo. Então, assim é mudar de vida. Esse é um fator interessante. Talvez você pode ser que tenha pensado em determinada ocasião que existe pessoas que contam, dão testemunho da conversão, dão o testemunho da transformação da vida, da salvação, de uma forma tão impactante, e você fica pensando, interessante, minha conversão foi tão simples, não aconteceu isso, e não tive um sonho, não tive um nada. E aí? Você fica até o fim do vídeo que você vai ver a diferença de uma coisa para outra. A vantagem de cada situação. De quem teve esse impacto todo e de quem teve uma coisa assim tão suave, tão discreta. Bom, sim? Agora, verifique comigo também que é importante. Nós vamos considerar, primeiro, pessoas que já tinham conhecimento de Deus, dentro das Escrituras Sagradas. E depois nós vamos ver pessoas que não tinham conhecimento de Deus. E depois nós vamos fechar mostrando, tá certo, a experiência de pessoas de nossos dias. Primeiro nós vamos dentro da Bíblia, depois ver no quadro real da nossa atualidade. Nós vamos encontrar o profeta Jeremias. Veio de uma formação religiosa, tinha uma base religiosa sólida, estável. E Jeremias foi chamado para o serviço. E ele confessou diante de Deus, olha, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Olha a objeção que ele apresentou para Deus. No entanto, verifica o que Deus disse para Jeremias no verso 5 do capítulo 1 do livro de Jeremias. Ele diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então, um escolhido. E ele, apesar dessa objeção, ele foi se adaptando, ele foi enfrentando, e sofreu, mas não esmoreceu. Resistiu até a última hora. Vitorioso Jeremias. Experiência. Veio de um berço que tinha formação e aproveitou a sua oportunidade.
Agora, nós podemos encontrar uma outra situação. Esse também veio de um berço que tinha a formação religiosa, que tinha o conhecimento de Deus, de um lar estruturado. Estou me referindo a Sansão. Sansão o relato dele está em Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16, a história de Sansão. E interessante, com toda a formação, com todo o conhecimento recebido dos pais, primeira falha que ele deu, primeiro desencaminho, transgrediu ao ensinamento de Deus e foi se casar com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Casar com uma mulher que fazia parte dos inimigos de Israel. Não. Essa não. Essa foi muito forte. Essa foi uma pancada muito forte. Depois de uma vida toda tumultuada, vai atrás de uma prostituta e fica... Eu não entendo. Eu não entendo Sansão. A mulher faz uma vez uma cilada para ele e ele salva. Faz outra vez, ele salva e ela vai fazendo chantagem com ele. E ele confessa um segredo que Deus tinha pedido a ele. Que as forças dele estavam representadas no cabelo longo. E aí? Agora ela vai, corta o cabelo dele e depois eles furam o olho dele, ele fica cego. O que eu quero mostrar com isso? Tinha formação, tinha instrução de casa, mas não aceitou. Ele depois, nos últimos momentos da história, da vida dele, ele se arrependeu, ele confessou. E agora? Salvou? Sim. Mas ele poderia ter feito um maior trabalho para Deus nos seus dias de vida. No entanto, fez um grande trabalho para Deus na hora da morte. Que situação dolorosa. Então, você vê que o fato de ter a formação religiosa do lar nem sempre garante. O fato de estar dentro da igreja nem sempre garante. Felizmente, ele ainda aproveitou a sua última oportunidade. Verifiquem comigo que nós encontramos também agora o que nós temos e está relatado no livro de Josué. Josué conta uma história preciosa que você precisa de acompanhar. Agora, de uma pessoa que não tinha a formação de Deus. Uma pessoa que não tinha o conhecimento de Deus. Era dada a uma vida baixa, uma prostituta. Refiro-me a Raabe. E Josué, capítulo 3, tá certo? Capítulo 2 e capítulo 6 conta essa história. Dê uma olhadinha carinhosamente nesse histórico e você vai ver. Ela recebeu a visita dos espias. Ela ouviu a palavra assim. Ela aceitou, mesmo sem conhecer. Ela confiou. Interessante. Foi levada, salvou a sua vida, salvou a vida dos seus familiares. E depois foi inclusa no meio do povo de Israel. E de onde veio a descendência depois de Jesus. Para você ver como que são as coisas, que interessante. Agora nós temos um outro quadro, completamente diferente. Porque quando a gente... Assim nós podemos citar vários outros exemplos. Podemos citar o exemplo de Saulo, que tinha formação, tinha o conhecimento, mas um conhecimento equivocado. E para ele aceitar a mensagem na dureza do seu coração, ele foi precisado de cair por terra. Por sinal, alguns historiadores dizem, algumas pessoas, não tem uma prova bíblica, mas diz que ele caiu de um cavalo. Sim, deixa transparecer que na missão que ele ia, por certo ele deveria estar montado em um cavalo mesmo. Não estava a pé. No trabalho que ele ia desenvolver. Embora a Bíblia Sagrada não relata isso. Precisou de cair por terra, precisou de ficar cego, para poder entender e aceitar o chamado de Deus para ser transformado. Nós podemos fazer menção também agora de um outro, do eunuco, que Filipe foi pregar. Ele era um dos fortes, digo, o tesoureiro da rainha de Condensa. E ele aceitou a mensagem, ele ouviu a mensagem. Ele agora propõe, pergunta a Filipe, eis aí a água,
Que importa que eu seja batizado? Filipe diz, se crês de todo o teu coração, é lícito. Então, para você ver que há casos de pessoas que têm o conhecimento e às vezes desperdiçam a oportunidade, pagam caro, sofrem e na última hora, às vezes aproveita, às vezes se salva, outras não. Mas também, por um outro lado, você encontrar aquele que não tinha o conhecimento, mas quando veio a oportunidade, não perdeu. Abraçou de todo o coração. Aproveitou a oportunidade. Segurou com garra, com determinação. Deus opera de uma forma individualizada. Então, você viu exemplos bíblicos de pessoas que conheciam, uns seguraram, aproveitaram todos os seus dias, como o caso de Jeremias. Teve o caso já de Sansão, que conhecia, mas infelizmente teve uma vida torta. Não se perdeu, mas sofreu. Não precisava de sofrer tanto assim, para a gente ter uma noção como que são as coisas. Então, essa é a situação. Depois nós encontramos o exemplo de Saulo, que tinha um conhecimento equivocado, recebeu a luz, sofreu para receber a luz, e depois, agora ficou tão grato, que foi levar a todos a preço de sofrimento, mas não deixou de passar a oportunidade para os outros. Verifiquem, pense comigo o seguinte, diante dessa situação, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, isso significa dizer que nós precisamos ter um termômetro para a nossa vida espiritual. E esse termômetro nos assegura se estamos ou não longe ou perto de Cristo. Porque muitas pessoas dizem que aceitaram a Cristo, mas estão vivendo a velha vida. Isso não é justo. E ainda se atrevem a dizer de que somos pecadores e por isso vivemos uma vida de pecado até Jesus voltar. Sim, pode viver uma vida de pecado até Jesus voltar, mas só não vai poder entrar. Só não vai poder ir com ele. Então, se porventura você aceitou a Jesus, agora as coisas têm que ser diferentes. A velha vida tem que ser deixada, os seus erros têm que ser esquecidos, abandonados, e agora viver uma nova vida. Eu tenho aqui o exemplo de duas pessoas que eu quero deixar com você. Verifique comigo. No Novo Testamento, aliás, aqui nós vemos o caso de Zaqueu, Lucas capítulo 19, verso de 1 a 10. Zaqueu levava uma vida irregular, mas quando ele se deparou com Jesus, ele aceitou de todo o coração, colocou a sua vida em harmonia com a vontade de Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer, hoje entrou salvação nessa casa. Então, essa é a situação. Ele mudou de vida, ele abandonou os seus erros. E muitas vezes a pessoa está querendo aceitar Jesus, mas continuar com seus erros. Isso não é cabível, isso não é certo, isso não pode, não dá, não tem como. Não existe isso. Tá certo? Agora, verifica isso comigo. Nos nossos dias, o que nós encontramos? Nós temos uma experiência de um homem. Esse homem, ele aceitou a mensagem e abraçou com tanta bravura. Antes ele era tão duro, ele era tão, entendeu? O corpo todo era um militar, corpo todo marcado de bala, de faca, de tudo. E agora ele entende a mensagem da salvação, ele abraça com garra, com determinação, com segurança, e agora sai a proclamar em todas as oportunidades. Era no trabalho, era fora do trabalho. E ele chegou ao ponto, foi uma presunção que ele disse. Ele disse que confiava tanto em Deus, que no Jardim Zoológico de Recife, aqui não muito distante da gente, ele estava de serviço nesse dia, ele disse que ele tinha coragem de colocar a mão na boca do leão que estava lá. Ele mostrou para o leão, estava perto da jaula do leão. Aí o povo começou a escarnecer dele. Ele saiu e confessou a Deus o erro.
a presunção. Orou, jejuou, se preparou. Depois de 3 dias, ele voltou e pulou dentro da jaula do leão. Dentro do local. Que situação. Que ato de fé. E você quer conhecer essa história? Você quer conhecer essa história, esse depoimento? Compensa você assistir. No final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar. O nome dele é Geraldo Lemos. Eu conheço pessoalmente o Geraldo. Eu conheci a história do Geraldo de perto. E você pode conhecer também Deus, Geraldo e o Leão. No final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link para você assistir. Faça, tira um tempo, é um pouquinho crescido, é 1 horinha de depoimento, de testemunho, mas é válido. Você vai ver uma experiência diferente para a sua vida. Tem outra história de conversão que eu gostaria de deixar com você ainda. O Geraldo já tinha convertido há poucos dias e abraçou com essa garra toda. Agora, esse outro foi diferente. Ele tinha o temor de Deus, mas era um traficante, era um assassino, era um criminoso, era um chefe de uma gangue. Refiro-me a Adilson Pereira da Silva, o ex-Falcão Alegre. Se você não assistiu, eu vou colocar também no final desse vídeo, na descrição, o link para você acessar a experiência de Adilson. É um pouco crescida, mas é gratificante, é preciosa, vale a pena. Ainda que você assiste aos pedaços, assiste meia hora hoje, meia hora amanhã, até fechar. Mas vai valer a pena. Adilson foi salvo. Foi tirado de uma forma miraculosa do mundo, do crime. Todo quebrado, todo sujo, com sentença de morte marcada. Para a meia-noite, umas 10 horas, ele se encontrou, 10h30, umas 22h30, melhor dizendo, ele se encontrou com Deus. Conheça a história do Adilson Pereira da Silva. Assista. O que eu quero mostrar para você? Que se você não teve uma experiência de conversão dramática que nem a do Adilson, que foi liberto da morte, se você não teve uma experiência dramática como a de Geraldo Lemos, Geraldo do Leão, pode-se dizer assim também, não quer dizer com isso que você não está convertido. Cada um tem uma conversão individualizada, personalizada. Conversão e salvação é como prótese. Cada prótese é feita sob medida para aquela pessoa. A pessoa perdeu a perna, vai fazer uma prótese, uma perna mecânica. Aquela perna só serve para aquela pessoa, não serve para outra. A pessoa perdeu os dentes por um acidente, uma coisa, vai fazer uma prótese dentária. Aquela prótese só serve para aquela pessoa, não serve para outra. Não existe. Eu já vi um senhor pegar o óculos da esposa emprestado. Meu bem, eu vou pregar aqui, me empresta seu óculos um pouquinho. Interessante. Nesse caso, eu ainda vi o óculos familiar. Mas de prótese, de perna, de dentária, não existe. A salvação é uma prótese individualizada. É para mudar a sua vida. Se não foi dramática, louva a Deus, porque não precisou de ser dramática. Porque Deus faria o que fosse preciso, se necessário, para a sua salvação. E se porventura foi dramática, louve a Deus, porque Ele tirou da situação dramática. Mas o importante é entender que Deus quer te salvar. Se você já aceitou, então confia nesse Deus que te tirou, que te salvou, que te chamou, assegura nele. E se você não aceitou ainda, não endureça o coração. Não endureça o coração. Ceda ao chamado de Deus. Aceita. Que seja de uma forma suave, de uma forma branda, de uma forma discreta. Mas Deus está te chamando. E se for também dramática, aceita. Ele está te chamando. Não endureça o seu coração para Ele. E eu entendi que Deus me chamou. Eu não quero perder o tempo.
Eu não quero perder a oportunidade. Ele tem uma recompensa muito grande para mim. E eu aceito de todo o meu coração. Louvado seja Deus por isso. Senhor, me segura para não retroceder por hipótese nenhuma. E se você já aceitou, diga, Senhor, me segura, não deixa retroceder por hipótese nenhuma. Ajuda-me a confiar em Ti. E se você não aceitou, aceita agora. Diga no seu coração, Senhor, me aceita, me ajude, me toma em Tuas mãos, ajuda-me a crer nesse chamado discreto, nesse chamado suave, ou nesse chamado rústico, brusco, mas que aceite. Eu quero estar preparado agora, porque eu não sei quando Jesus vai voltar ou quando serei chamado ao pó da terra. E você quer também? Aceita agora. Tome a sua decisão nesse momento e Deus vai te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana.